Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, deu o que falar. A encíclica Rerum Novarum. É do Papa Leão XIII, lá de 1891. Exato. E pensa no cenário da época, né? Total. Fim do século XIX, Revolução Industrial a todo vapor. Cidades explodindo, mas com uma tensão social enorme. Os trabalhadores, assim, em condições bem precárias. E um monte de ideia nova, radical, circulando. Então, a nossa missão aqui é entender como a Igreja Católica entrou nessa conversa sobre a tal questão operária, né? Com esse texto que foi um marco. Isso. Um documento fundamental mesmo. Certo, então vamos lá. Qual era o problema central que a encíclica estava tentando endereçar? Como eles viam a situação? Olha, o texto fala de uma miséria imerecida. Essa expressão é forte. Atingia a maioria dos trabalhadores. Miséria imerecida. As antigas corporações de ofício, que davam alguma proteção, tinham sumido. Aí o que sobrava era o trabalhador isolado, sabe? Uhum. E sujeito a condições, assim, desumanas. Salário baixo, jornada longa demais. O texto critica o que chama de cobiça de uma concorrência desenfreada. Entendi. E a riqueza concentrada, né? Exato. Pouca gente com muito dinheiro. Isso criava um ambiente perfeito para ideias socialistas ganharem força, né? Uhum. O documento reconhece isso. E aí entra um ponto-chave. A encíclica bate de frente com o socialismo, defendendo a propriedade privada. Porque essa defesa era tão central, aqui a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. O argumento é que ter propriedade não é só uma convenção, é um direito natural. Tipo, se você trabalha, usa sua inteligência, seu esforço para transformar algo. Uhum. O resultado é seu. Isso, o fruto do seu trabalho é seu. E o mais fascinante é como eles conectam isso não só ao trabalho em si, mas à capacidade humana de olhar para o futuro, sabe? Como assim para o futuro? De planejar, de garantir a segurança para si e para a família. É quase uma defesa da autonomia individual contra o coletivismo. O socialismo, com a ideia de propriedade coletiva, era visto como injusto, Injusto por quê? porque tiraria do trabalhador essa esperança de melhorar de vida com o próprio esforço, de ter algo seu. E também viam como algo que desestabilizaria a sociedade, começando pela família, que eles consideravam anterior ao Estado e que precisava da propriedade para se sustentar. Entendi. Então, se a solução não era o socialismo, o que a encíclica propunha para resolver esse conflito entre patrões e empregados? Não era só deixar tudo como estava, imagino. Não, de jeito nenhum. A palavra-chave é concórdia. Harmonia entre as classes, não luta. Concorda. Interessante. Sim, o texto admite que as pessoas são diferentes, têm talentos diferentes, força diferente, e que isso é até natural, necessário. Mas que capital e trabalho precisam um do outro, E como se chega nessa harmonia? cumprindo deveres mútuos, baseados na justiça. Os operários, ser honestos, diligentes, respeitar a propriedade. Os patrões, aí os deveres são pesados, viu? Quais, por exemplo? Respeitar a dignidade do trabalhador. Não tratar como uma ferramenta, uma coisa. Garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável. E o principal, pagar um salário justo. O salário que convém. E o que seria esse salário que convém? Só para não morrer de fome? Não, não. É mais que isso. Tinha que ser suficiente para o trabalhador sustentar a si e a família com dignidade. Permitir alguma poupança, talvez? Isso é a parte da justiça, então. Mas você mencionou que ia além, né? Tinha algo mais. Sim, com certeza. Um apelo forte à caridade cristã, à fraternidade, a ideia de que patrões e empregados são todos filhos de Deus. Uhum. E fazem uma distinção importante. Uma coisa é ter riqueza, que é um direito. Outra coisa é como usar essa riqueza. Ah, interessante. O supérfluo, aquilo que vai além da necessidade do decoro, deveria ser usado para ajudar quem precisa. É um chamado bem direto aos ricos para usarem o dinheiro para o bem comum. E, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho, né? Tirar aquela ideia de que pobreza é vergonha. Exatamente. Restaurar a dignidade do trabalho. E o Estado? Qual o papel dele nisso tudo? Era só uma questão de consciência de cada um ou o governo tinha que fazer alguma coisa? Tinha papel sim, mas com limites. A ideia era a subsidiariedade. O Estado não deve fazer o que as pessoas ou grupos menores podem fazer sozinhos. Certo. Mas a função principal era promover o bem comum, para todas as classes.
só que com um olhar especial para os mais vulneráveis, que na época eram os operários, a maioria. E que tipo de ação concreto o Estado deveria tomar? Várias. Proteger a propriedade privada, claro, mas também intervir para prevenir greves, atacando as causas, como o salário injusto, por exemplo. Ah, então não era só reprimir a greve. Não, era agir na causa. E mais, garantir o descanso semanal, limitar a jornada de trabalho, proteger mulheres e crianças de trabalhos pesados ou inadequados e assegurar aquele salário justo que a gente falou. Então, um Estado ativo, mas sem ser controlador total. Isso, um equilíbrio delicado ali. E as associações de trabalhadores, os sindicatos da época? Como a encíclica via isso? Eram permitidos, incentivados? Fortemente incentivados. Viam como um direito natural dos trabalhadores se unirem. Mesmo achei que talvez houvesse desconfiança. Não, pelo contrário. Era visto como vital para o apoio mútuo, para negociar melhores condições, e tinha um foco importante na base moral e religiosa dessas associações. Ah, claro, incentivavam associações católicas, né? Sim, como alternativa a outras que pudessem ter influências consideradas ruins ou antirreligiosas na visão deles. E até detalham como deveriam funcionar. Regras justas, fundos de reserva para ajudar os membros, era dar voz e força para o trabalhador dentro dessa ordem social que eles propunham. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, a Rerum Novarum foi tipo o pontapé inicial da doutrina social da Igreja Católica moderna? Com certeza, um texto fundador. Rejeitou o socialismo, defendeu a propriedade privada, mas, e isso é crucial, com deveres sociais bem claros. Pregou a colaboração entre classes, não a guerra, e definiu papéis para todo mundo. Igreja, Estado, patrões, empregados e até para os sindicatos. Perfeito. E a mensagem de fundo, assim, o coração da coisa, era que a solução de verdade para a crise social não viria só de leis ou economia, mas de uma renovação moral, baseada nos princípios cristãos, na caridade. É fascinante como tentaram achar um caminho do meio, né? Exato, uma terceira via. Nem o liberalismo selvagem que causava miséria, nem o socialismo revolucionário que para eles ameaçava a própria estrutura da sociedade. Uma tentativa de equilíbrio. Bom, fica aí uma provocação final para o pessoal que está ouvindo. Pensando em tudo que aconteceu de 1891 para cá, direitos trabalhistas, novos modelos econômicos, o papel da religião mudou tanto, o que dessa encíclica ainda ressoa hoje? O que parece surpreendentemente atual e o que ficou, assim, claramente datado? Uma boa questão para a gente continuar pensando, né? Sem dúvida. Muita coisa para refletir. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.